Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Até a uma da tarde, você curte, comenta, compartilha a nossa transmissão e participa também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número, mais uma vez para você anotar, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto, quinta-feira. Você já sabe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos apresentar os nossos entrevistados de hoje, que vão analisar e debater os temas propostos aqui com a gente. Muito legal. Vamos seguir aqui com a apresentação. Dr. Gonzalo Vecina Neto, idealizador do SUS, da Anvisa, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sempre com a gente. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Professor Gonzalo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Mauro, e com os nossos mesários aqui. Espero fazer um bom programa. 12h03, em evento realizado ontem pelo UOL, o jurista Miguel Reale Júnior avaliou que a PEC dos auxílios, está sendo chamada de PEC kamikaze, é altamente preocupante, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto fiscal, e que o Senado caiu em uma cama de gato feita pelo governo. Palavras aqui do jurista Miguel Reale Júnior, ele diz o seguinte: o impeachment da Dilma foi por uma irresponsabilidade fiscal que jogou o Brasil numa recessão. E agora vamos novamente quebrar o teto de gastos para benefício eleitoral. É uma irresponsabilidade, afirmou Miguel Reale Júnior. Ele também teme que essa decretação do estado de emergência seja usada para um golpe. E complementa o jurista Miguel Reale Júnior dizendo: com um presidente que só fala em golpe, tenho medo que ele pode se valer disso para coibir liberdades democráticas. A questão é como tudo isso acaba acontecendo no Brasil, não é, professor Gonzalo? Só para posicionar melhor aqui a nossa audiência, a PEC Kamikaze prevê um custo de 41,250 bilhões de reais fora do teto de gastos, né? E eu quero repercutir com o senhor, doutor Vecina. Nós temos o procurador Roberto Liviano, no artigo dele no Poder 360, ele diz o seguinte: nos anos 1990, quando não se permitia a reeleição para governador, atribui-se a Orestes Quércia a seguinte frase: quebramos o Banespa, mas elegemos o Fleury. A frase diz respeito ao ex-governador, referindo-se ao sucessor Luiz Antônio Fleury, ex-secretário de Segurança, que foi sucessor de Quércia no governo do Estado. E o procurador Liviano chama atenção aqui no artigo dele, que ele intitula de PEC da agonia. Ele faz uma comparação, uma analogia com essa frase aqui atribuída a Orestes Quércia: quebramos o Banespa, mas elegemos o Fleury, quebramos o Brasil, nós vamos eleger ou reeleger Jair Bolsonaro. Essa é a comparação que ele faz. Eu queria repercutir isso com o senhor. Vamos lembrar que o Fleury é o autor do massacre do Carandiru, né? O maior massacre que nós vivemos neste país, de pessoas que estavam sob o cuidado do Estado. E por elas 2 de outubro de 1992, 111 mortos. Exatamente, 111 mortos, né? Não podemos esquecer disso. Então, triste lembrança. Em relação à PEC kamikaze, eu fico meio vendido, né? Acho muito interessante como foi a votação no Congresso, em que apenas o senador José Serra foi contra a votação, reconhecendo as virtudes da PEC kamikaze. Nós estamos vivendo um momento de insegurança alimentar. 40% da população brasileira passa fome. E por um lado. Por outro lado, nós temos uma disposição do atual governo de não ouvir esses clamores da sociedade. Porém, está tendo essa disposição eleitoreira, com certeza, de distribuir dinheiro como essa PEC está propondo distribuir. Portanto, fica numa situação difícil, né? Eu imagino o senador José Serra colocou essa dificuldade dele, quer dizer, votar contra a PEC
significa retirar a possibilidade dessas pessoas terem um socorro num momento tão difícil, por um lado. Agora, por outro lado, se esse socorro não vier, o governo brasileiro teria condições de ter uma alternativa? Sim, teria condições de ter uma alternativa. Mas este governo daria essa alternativa? Não, não daria essa alternativa. Então, eu entendo essa discussão, entendo o que o jurista Miguel Reale colocou na sua crítica. Tenho muito medo da parte da crítica em que ele fala da medida emergencial ser o começo de um caminho para um golpe de Estado. Eu não tenho dúvida de que existe esse cheiro de golpe de Estado. Porém, tem toda essa questão da fome e do sofrimento pelo qual a sociedade brasileira está passando. Então, nesse momento, eu acho que nós vamos ter que atravessar essa... Eu não vejo alternativa política. Pessoalmente, a minha opinião seria a PEC não pode ser aprovada. Mas a minha opinião não vai valer nada. Então, o que vai acontecer? A PEC vai ser aprovada, esse dinheiro vai ser distribuído, e a expectativa que eu tenho é que debates como esse que nós estamos tendo cheguem até a sociedade, que a sociedade não cumpra com o desiderato dessa coisa do populismo, do voto que poderá ser entregue no dia 2 de outubro. Cientistas do Instituto do Câncer Dana-Farber, da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, produziram um exame de sangue que pode detectar vários tipos de câncer, além de poder identificar em qual tecido a doença se originou. O teste, em fase de validação clínica, detecta alterações moleculares precoces que se correlacionaram com diversos tipos de cânceres, como o de estômago, esôfago, intestino, pulmão e fígado. O exame é baseado em pesquisa de DNA tumoral circulante. Professor Gonzalo Vecina Neto, vai demorar ainda, infelizmente, né? Tem bastante trabalho ainda a ser realizado aí pela frente, mas uma excelente notícia, né? Você poder descobrir muito precocemente vários tipos de câncer, e tudo que a gente sabe que o que é combatido precocemente, a chance de cura realmente é muito grande, né? Vamos com calma ao pote, né? Devagar com o andor. Devagar com o andor. Como o Wesley disse, é uma notícia auspiciosa, é uma notícia boa, mas tem certas coisas que a gente não muda a história delas só descobrindo algum câncer, né? O exemplo que ele deu aí do PSA é muito importante. O PSA é um marcador de câncer de próstata, mas o câncer de próstata em si é um câncer que tem uma história diferente. Ele não é como a história do câncer de pulmão, que tem uma capacidade de matar muito rapidamente. Muito frequentemente, você precisa tomar a decisão se vale a pena fazer alguma coisa frente a um câncer, mesmo de próstata. Você fez o PSA, deu um PSA alto, faz a biópsia e você tem lá provavelmente um câncer de próstata. Vale a pena operar ou não? Essa é uma pergunta que o urologista acaba fazendo para o paciente. Você quer ser operado ou não? Você tem chance de vir a ter, né? E essa chance de vir a ter significa se submeter a uma cirurgia que pode te deixar 20% das vezes impotente ou com incapacidade de controlar o fluxo urinário. Com câncer que tem uma evolução lenta e não tem uma história necessariamente de levar à morte, né? Então, a medicina ela precisa ter um tempo de execução mais cuidadoso, né? Hoje se fala muito de uma medicina lenta, slow medicine. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas muito modernas, porque às vezes elas nos roubam qualidade de vida. Pode não roubar anos de vida, mas pode roubar qualidade de vida. A pergunta muito complicada de ser respondida é: você quer viver mais de qualquer jeito ou você quer viver mais bem? Com anos de qualidade de vida? Então, é uma pergunta complexa e que cada vez mais nós vamos ter que pensar em responder. Quer dizer, se você quer ser um sujeito que vai ficar na cama, na cadeira de rodas, mais 10 anos, ou você quer viver mais um ano andando com seus filhos e vivendo a vida? Então,
tem aí uma promessa muito grande nessa nova tecnologia, nessa coisa da biópsia líquida, como tem sido chamado também. Porém, tem outros riscos por trás, né? O risco de você acelerar a forma de errar na medicina, o que é uma forma muito terrível de fazer uma boa medicina. Em ano eleitoral, parte das instituições brasileiras registra recuperações nos índices de confiança da população na comparação com 2018. Essa tendência é apontada pela pesquisa de opinião pública anual, chamada A Cara da Democracia. Os destaques são os partidos políticos, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral, cuja avaliação melhorou nos últimos anos. O oposto ocorreu com as Forças Armadas, cuja desconfiança cresceu de 21% para 29%. As igrejas têm o melhor desempenho, 39% confiam muito nelas e 21% não confiam. Essa pesquisa foi realizada pelo Instituto Democracia. Professor Gonzalo, começo com o senhor a respeito desse tema. Olha, em 2018, 78% declaravam não confiar nas legendas, nos partidos políticos. Hoje esse índice é menor, é 53%. Mesmo assim, é bastante alto, hein? A maioria. Não há dúvida, o povo é sábio. Apesar de tudo, o povo é sábio. Por isso que eu ainda acredito que mesmo com essa PEC do suicídio aí, o povo lá na frente vote de maneira mais adequada com a realidade, né? Eu acho que o Brasil está passando por uma quadra difícil, mas a tendência é uma evolução positiva. Temos problemas na nossa democracia, não há dúvida. Acho que um dos problemas mais importantes no Brasil é o motivo dessa questão que você acaba de colocar sobre o machismo estrutural na nossa sociedade. O machismo estrutural na nossa sociedade, o homem é machista em todas as sociedades, só que o que existe aqui no Brasil é um clima de impunidade que prepondera sobre todo o demais, né? E essa impunidade é uma impunidade que nós vamos ver em todos os assuntos. Então, temos uma boa estrutura jurídica, temos gente trabalhando no Ministério Público, no Judiciário, etc., mas as consequências do ato jurídico, desse arranjo jurídico, são muito ruins. E o povo sente essa impotência que a gente tem de conseguir punir aqueles que fazem crimes, aqueles que erram. Então, esse é um caminho que ainda a democracia brasileira não alcançou. O caminho da civilização. A civilização significa aqueles que erram serão punidos, aqueles que acertam serão beneficiados pelo acerto. Ainda temos que caminhar um pouco mais. E eu espero que esse tipo de pesquisa, esse tipo de acompanhamento, seja um dos instrumentos para a gente fazer a nossa autocrítica. Eu acho que é parte disso, ver o papel das Forças Armadas, ver o papel das igrejas, ver o papel dos partidos políticos, são perguntas que a sociedade brasileira tem que conseguir responder melhor do que tem respondido nos últimos anos. Faltando 11 minutos para 1h da tarde, vamos seguir aqui com mais um assunto para análise e debate de vocês. Inspirado no livro de Márcia Tiburi, chamado Como Conversar com um Fascista, o escritor Jefferson Tenório intitulou Como Negociar com um Racista, seu artigo no UOL, para falar de 2 episódios ocorridos na semana passada. O primeiro deles envolvendo o executivo negro da Pró-Educação, Juliano Pereira dos Santos, ao ser chamado de negão em uma reunião de negócios por um executivo branco. O segundo episódio, envolvendo o piloto Lewis Hamilton, chamado de neguinho pelo ex-piloto Nelson Piquet. Em resumo, Tenório diz que com racista não se negocia, nem se conversa. Com racista se combate, com denúncia e ações antirracistas. Professor Gonzalo Vecino, o que esses episódios nos revelam do executivo negro da Pró-Educação, Juliano Pereira dos Santos, que foi chamado de negão numa reunião de negócios, e isso foi por um executivo branco, e o episódio envolvendo o ex-piloto Nelson Piquet e o atual piloto Lewis Hamilton, que todo mundo também teve conhecimento. De novo, infelizmente, nada surpreendente.
Nós vivemos numa sociedade racista, estruturalmente racista, e nós temos que conseguir reverter essa condição com políticas afirmativas. Não tem outra saída. A política de cotas é a única alternativa que nós temos na mão hoje. O resto é, de novo, a questão da punibilidade, né? Quer dizer, quando você tem esses deslizes, esses crimes praticados por pessoas como Piquet ou por algum tipo de executivo numa empresa, eles têm que ser punidos, não podem ficar na impunidade. Eu não vejo outra saída. Políticas afirmativas, e nós temos que tentar resgatar esse imenso passado que a doutora Cláudia mencionou aí, de negação do racismo dentro da sociedade brasileira, o que faz que uma parte importante, 56% da população brasileira, se diz negra ou parda. Essa população toda está sob sofrimento. Nós estamos impondo nós brancos estamos impondo esse sofrimento na população negra e parda brasileira. Não tem outro jeito senão a gente recuperar isso. Como é que recupera? Políticas afirmativas e sendo punidos quando transgredimos a relação pessoal com esses atores da sociedade. Professor Gonzalo Vecina, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta quais são as prioridades para elevar a qualidade sanitária nas regiões carentes. Eu acho que a principal demanda hoje é um financiamento mais adequado do SUS. Nós investimos no SUS 1/4 do que nós investimos em assistência médica privada. Nós temos mais ou menos um gasto de R$ 1.200 per capita ano na assistência do SUS e de R$ 4.800 na assistência privada. Esse é o problema mais importante do SUS hoje, o subfinanciamento. Existem muitos outros, aí precisamos de outro programa. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, estiveram com a gente hoje Dr. Wesley Pereira Andrade, médico mastologista, cirurgião oncologista, professor Gonzalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Obrigado pela audiência. 1h, 1 minuto. Tchau, até amanhã.